Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dai. Hoje eu vou explicar nesse vídeo por que o extermínio de pombos não resolve o problema de superpopulação dessas aves. Então fica até o final que você vai entender direitinho. Os pombos, assim como todos os outros animais, eles têm uma estrutura hierárquica, né? Então, essa estrutura ela se define pelos dominantes, que são cerca de 15% dos pombos, que são os que mais se reproduzem. Então a gente tem os subdominantes, que eles se reproduzem ocasionalmente, que são cerca de 55% dos pombos, e os juvenis, né, ou os mais jovens, que são cerca de 30% que ainda não se reproduzem. Né? A gente costuma dizer que ninguém vê por aí um pombo filhote, na verdade a gente vê muito. O que acontece é que ele já sai do ninho, assim que ele sai do ninho ele já está com um formato adulto. Né? Esses números foram tirados de uma associação de Sevilha. Eu vou deixar para vocês também, como sempre, aí nas referências, a página para vocês observarem. Quando ocorre essa captura de pombos, geralmente esses 15% que são os que mais se reproduzem, que são os dominantes, dificilmente eles são capturados. Né? Quando se tira esses pombos de circulação, em questão de poucos meses, você já vai ter ali aquele mesmo problema. Agora vamos abordar uma outra questão. Quando você aciona essas empresas de controle de pragas, né, aqui no Brasil pelo menos, eles dizem que eles pegam esses animais e realocam. Como a gente já sabe, realocar pombos não resolve o problema, porque o pombo ele sabe voltar, né? E essa é uma característica do pombo, até por isso existem os pombos correios. Eles voltam para onde eles nasceram e para onde eles têm abrigo e aonde tem alimentação e os seus ninhos. Então, isso não resolve. Vale lembrar também que nós temos uma lei ambiental, a Lei 9.605, que caracteriza crime matar pombos. Essas empresas falam que realocam, não resolve o problema. Outras dizem que mantém essas aves em viveiros próprios. O que para mim, pessoalmente, me parece uma grande piada, né? Porque ninguém vai tirar essa quantidade de pombos da rua e colocar num viveiro próprio de uma empresa e manter essas aves bem, né? Então, para mim, é muito na cara de que quando essas empresas colocam... Vocês podem procurar na internet, aí no Google, procurar o que eles fazem com essas aves, já que é proibido o extermínio de aves, né? Então eles falam, uns falam que realocam e outros falam que mantém viveiros próprios. Gente, quem tem pombo sabe que para você manter 3, 4, você já tem que ser uma pessoa muito limpa, você tem um gasto. Você consegue imaginar como seriam esses viveiros próprios? Ou esses bichos estariam em condições absurdas, né, esperando a morte aí, ou então, o que mais me parece é que isso tudo é mentira para você mascarar o descumprimento de uma lei. Então, fiquem atentos, isso não resolve. Então, se uma pessoa ela está com problema de superpopulação na casa dela, o que ela pode fazer? Primeiro, o pombo está encontrando ali um abrigo, né? Então, precisa dar uma manutenção nessa casa. Né? Você não pode deixar ela cair na sua cabeça e depois você culpar as aves de ter feito ninho dentro de forro, sendo que ali tem uma abertura que não foi consertada. Se você tem um forro que você não dá ali a devida manutenção para cupim não comer. Então, assim, primeiro, o pombo ali achou um abrigo. Segundo, ele achou ali uma forma de alimentação. Então, geralmente, você pode ver que é lugar onde tem lixo sendo descartado de maneira incorreta, né? O que a gente poderia fazer primeiro, numa solução mais realista aqui no Brasil? Você alimentar esses animais única e exclusivamente nas praças, para você poder atrair esses animais até lá e que eles não incomodassem mais ninguém. Mas o que foi feito aqui em São Paulo, né? Foi feita uma lei que simplesmente proíbe de se alimentar esses animais, que só serviu para criar confronto entre vizinhos, multas desnecessárias
briga e só serviu para causar briga, não resolveu em nada. Porque me parece muito desumano você achar que você acaba, né, com um problema implantando fome em um animal. Isso não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. A população, ela precisa se educar para ser limpa, mas o problema de alimentação é que ela tem que ser feita no lugar ideal. Não alimentem nas suas casas, porque você vai criar um problema com vizinhos, eles vão incomodar os vizinhos, porque a gente que gosta de pombo, a gente não liga de ficar lavando cocô, mas não é todo mundo que gosta. Então você incomoda vizinho. Tem casos até que a gente já ouviu falar de pombos que acabam derrubando os fios elétricos, porque você começa cada vez a dar mais e mais e mais comida, você vai fazer eles se reproduzirem mais. Então, assim, até para alimentar, você tem que saber fazer. É sempre a mesma quantidade de alimento no mesmo local, porque se eles sabem que cada vez que eles se reproduzem tem mais alimento, eles vão só cada vez mais crescer. Então, não alimente nas suas casas, mesmo que você é de uma cidade que permite a alimentação, alimente em praças, em locais onde não vão incomodar os vizinhos, porque a gente não sabe o tamanho da maldade que tem no outro. Então, infelizmente, quem paga por esses conflitos são sempre os animais. Na Europa, a gente já viu uma solução super inteligente. Já tem vários países da Europa que conseguiu diminuir a superpopulação de uma forma visando o bem-estar desses animais. Então, como? Criando pombais contraceptivos. O que são pombais contraceptivos? São lugares criados onde vão atrair esses animais para lá com alimentação adequada para eles. Eles vão fazer o ninho ali, porque o pombo ele é atraído por isso. O negócio dele é fazer ninho e comer. Você cria ali um lugar, ele faz o ninho lá e um funcionário da prefeitura simplesmente vai lá e realiza a troca desses ovos por ovos artificiais. Pronto, você consegue diminuir muito a população desses animais. Mas é claro que existe um investimento a ser feito, né? É necessário que a gente tenha uma prefeitura, né, que tenha interesse em resolver esse problema visando o bem-estar das aves, não o extermínio, não a forma mais fácil, até porque foi a gente que trouxe esses animais para cá, eles não são daqui, né? Existem boatos de que foi a família real, com tal de dar um ar europeu, tal. Sendo isso ou não sendo isso, a família deles só cresce tanto porque a gente faz um descarte inadequado. A gente faz um descarte inadequado e ainda estamos dando uma vida bosta para eles, sabe? Vivendo de resto, vivendo de lixo, e a gente ainda tem uma prefeitura que acredita que a fome é a solução para esses animais. Não contrate empresas de extermínio. Converse na sua prefeitura, na subprefeitura, sabe? A gente precisa ser mais ativo nisso para resolver o problema desses animais que foi a gente que criou. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e é isso. Até a próxima.